Eu vejo, né, que muitas engenheiras profissionais, elas têm esse medo, esse receio de chegar ali, tá na hora, ali na frente do cliente, na frente dele, trava, né? E aí, isso aconteceu comigo, né? Obviamente, com o tempo agora, as coisas a gente vai, tudo que a gente vai treinando, a gente vai criando mais habilidade. E aí, eu falei, gente, essa live ela precisa ser feita. Por quê? O profissional, a profissional, ela tem que aprender a estar com o cliente, porque a gente precisa convencer esse cliente para pegar o financiamento para a gente poder trabalhar. Então, é por isso que hoje eu tô aqui vindo falar com você, porque o primeiro contato do cliente ali, a primeira reunião, é muito importante, é muito primordial. Porque se o cliente estiver conversando com você ali, ele precisa sentir segurança em você. Mesmo que você ali você se sinta por dentro insegura, você não pode passar essa insegurança para ele. Você pensa o quê? Você acha que o médico, a sua médica, o seu advogado, a sua psicóloga, ela não teve o medo de atender o primeiro cliente dela? Para e pensa, só para você se comparar. O seu médico, a sua psicóloga, a sua advogada, ela teve as advogadas, ele teve as primeiras causas deles. Imagina como ele não deve ter se sentido inseguro para pegar, teve que estudar para fazer, né? Porque a gente sai da faculdade, a gente estuda lá os 5 anos, mas não tem uma matéria na faculdade que ensina você a trabalhar com o cliente, lidar com o cliente. Não existe essa matéria na faculdade, infelizmente, porque era para existir, né? Porque para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa aprender a lidar com o cliente. E não existe, infelizmente, essa matéria na faculdade. E aí, o que acontece? A gente fica aí, né, socando a cara, né, tendo que ir aprender. Uma coisa que é importante você saber aqui, e eu deixar claro aí para você, é o que acontece. Não tem nenhum problema se você estiver na frente do cliente, o cliente estiver ali sentado com você para querer negociar ou querer conversar com você e ele te fazer uma pergunta que você não saiba responder sobre aquela pergunta. Isso aí também é normal, tá? Eu vou deixar isso claro para você. Só que a diferença é como você vai responder para ele. Como você vai responder para ele? Você tem que responder para ele com firmeza. Ó, eu não sei me posicionar sobre esse assunto que você está se referindo. Eu não sei me posicionar sobre X. Mas eu vou verificar, por exemplo, se for relacionado a financiamento, eu vou verificar com o meu gerente e assim que eu tiver um posicionamento, eu estarei te retornando, tá? Eu não sei me posicionar sobre essa dúvida que você está me perguntando. Eu vou verificar com o gerente e assim que eu tiver um retorno, eu tiver uma posição, eu entrarei em retorno novamente. Ou se não for relacionado a financiamento, que seja relacionado a outro assunto, você fala assim e você vai estudar, procurar saber. Por quê? O que acontece? Esse cliente vai sair da sua mesa, ele vai perceber, ele vai saber, ó, ela não sabe sobre isso aí. Mas aí vai chegar no outro dia, você vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem explicando para ele sobre a dúvida dele. Ele vai falar, caramba, ela não sabia, mas essa menina é esforçada pra caramba. Ela procurou saber, me deu retorno. Caraca, essa menina corre atrás. Ela não me deixou assim, sem resposta. O problema todo é o que você vai passar para ele. Você tem que gerar uma confiança para o cliente, tá? Você tem que gerar uma confiança ali para ele. E ele falar assim, gente, olha, tá de parabéns. Ela não sabia, mas ela procurou saber. E pronto, e passa e vai, muda de assunto, já vai logo para outro assunto, que isso daí é normal. Até hoje eu tenho situações como, por exemplo, na modalidade de financiamento, eu entendo bastante de financiamento, né? Óbvio. Mas a Caixa Econômica ela atualiza algumas regras, direto ela atualiza algumas regras. Algumas regras da Caixa elas vão alterando ou vão lançando outras modalidades de financiamento, assim, igual agora lançou modalidade de financiamento de imóvel, modalidade de financiamento de imóvel comercial. Então, isso é novo. Aí o cliente chega lá na minha mesa, ele senta lá e me pergunta sobre as regras da modalidade de financiamento de imóvel comercial, eu não vou saber falar todas as regras, mas eu vou ser sincero, eu vou dizer para ele, olha, eu não sei
todas as regras do financiamento comercial, porque ele foi postado, né? Foi aberto agora, semana passada. Eu vou estar averiguando com o meu gerente, e te darei um retorno. E pronto, não adianta você querer ali falar mentira ou querer se embolar. E pronto, e vamos embora, e vamos pro próximo assunto e vamos conversando. O jeito ali que você se posiciona com o cliente, que você está ali na mesa do cliente, interfere 99% para você fechar um negócio. Você tem que saber se posicionar, você tem que saber conversar, porque se na hora que ele está conversando ali com você não passar essa firmeza para ele, porque ele tá comprando, né? É a casa própria, é o sonho da casa própria dele, é a casa que eles vão viver aí o resto da vida dele, com a família dele. E ele vai colocar na mão de uma pessoa que treme na base. A primeira coisa que você precisa saber é o quê? Na hora que o cliente estiver na sua frente, a primeira coisa é para você não venda. Na hora que ele estiver na sua frente ali, você não vai abrir a boca para vender. Você vai agregar valor na vida desse cliente. É isso mesmo que eu disse. Ele não vai sentar ali na sua frente e você vai começar a vender para ele descontroladamente, não. Querendo vender ele, querendo convencer ele de comprar de você, não. Você tem que agregar valor na vida desse cliente. Você sabe o que é agregar valor na vida desse cliente? Eu vou te dar alguns exemplos, que os exemplos que eu utilizo assim. Quando eu tenho um atendimento a um cliente, que um cliente me procura para fazer o financiamento, ele vai lá e começa, né, me perguntar várias questões sobre o financiamento e eu começo a esclarecer isso para ele. E aí eu monto essa ficha que eu vou mostrar para você e quando eu tô conversando com ele, eu agrego valor na vida dele, eu não fico querendo vender a todo momento, não. Por exemplo, na modalidade de financiamento, existe coisa que poucas engenheiras sabem. Por exemplo, quando o cliente vai comprar o primeiro imóvel dele, ele tem desconto, tanto no cartório de registro de imóveis, quanto na prefeitura. E os clientes não sabem disso e muitas profissionais não sabem disso. E aí o cliente deixa de ganhar esse desconto, e é um desconto muito bom, tá? Então, eu já falo isso para ele, pá, na lata. Na hora que eu converso com ele lá, fazendo a entrevista ali com a ficha, eu vejo a melhor forma para ele ali, na hora que eu faço a simulação de crédito, eu vejo a melhor forma ali dele poder ter um juros menor. Porque não adianta você fazer uma simulação... Não adianta você fazer uma simulação com o cliente e você não tentar ver a melhor taxa de juros para ele ali, a melhor forma de financiamento. Se esse cliente é um cliente que ele é possível dele ganhar um subsídio, ou se ele tem um desconto maior por ele ser funcionário público, eu já falo isso logo de primeira, ali logo no início ali da entrevista com esse cliente. Eu já falo logo de primeira, eu já entrego isso tudo para ele, tá?